Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Está com problema ali? Não, né? Melhorar, né? Tipo um side, chama side isso. Pessoal da internet, graça e paz. Que bom que vocês estão conosco aqui em espírito. E eu tenho certeza que essa noite o Senhor vai derramar nesse lugar. Em nome de Jesus. Deus está falando muito conosco esses dias sobre a sua justiça. Deus está nos ensinando muito sobre a importância de você, justificado, passar a viver por fé. Deus está nos revelando que se você não recebe a justiça de Deus pela graça, e unicamente pela graça, você não tem condições de acessar o Espírito. Porque o Espírito é o elemento mais precioso do universo. Quando eu digo elemento, eu não estou excluindo a sua pessoa, porque ele é uma pessoa, mas estou me referindo à sua essência, à sua natureza. A natureza do Espírito é a coisa mais importante, mais essencial, mais poderosa, ela contém dentro de si todos os germes da criação, todos os princípios criacionais. E nós queremos viver no Espírito, porque quando vivemos no Espírito, somos livres da condenação. Nenhuma condenação há para aquele que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Nenhuma condenação. E para que você então seja justificado, você precisa parar de se esforçar, parar de fazer, entrar no nada de Deus, entrar no absoluto consumado de Jesus Cristo, para que a graça possa fazer brotar em você a vida do Espírito. Porque quando você crê e desiste das suas obras, por crer, brota em você as águas do Espírito, brota em você a vida do Espírito, e você então começa a descobrir o seu propósito. No caso de Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Posso ouvir um glória a Deus? De ti farei uma grande nação. Segundo lugar, o fato de nascermos de novo, ou sermos justificados pela graça, nos dá condições de entrar num caminho de fé. Você não tem apenas o propósito, você tem o caminho. Você não tem apenas o alvo, você tem o como. Você sabe para onde vai, e o Espírito Santo vai te ensinando como você vai. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. E então você vai andando por fé. Aqui diz sobre as pisadas da fé que teve o nosso pai Abraão. É impossível você atingir algo em Deus sem que isso passasse por um processo de fé. É impossível que você produza algo em Deus sem que para isso você tenha que ter exercido sua fé, ou seja, se comportado segundo a palavra que Deus revela no seu espírito, tendo uma ação que recebe o que Deus fala no seu espírito,
Você pode dizer glória a Deus? Terceira coisa que nós vimos pela graça, pela justificação, é o que está no versículo 14. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa. Por que Deus garante que você pode começar uma jornada e terminar a jornada? Por que Deus garante isso? Porque Deus garante que você pode sair do ponto A e ir para o ponto B sem nenhuma dúvida de que você vai alcançar. Porque é pela graça. Porque tem a ver com o crédito de Jesus Cristo com Deus para você. Tem a ver com o que Jesus é para Deus dentro de você, por você, através de você, em você. Então, a graça justifica a fé, explica a fé, descortina a fé, para que seja firme a promessa. Porque nós somos instáveis, nós somos voláteis. Não queríamos ser assim. Puxa, que eu pudesse viver numa fé na área financeira, assim, uau! Na área da saúde, uau! Na área da família, uau! Todos nós gostaríamos de estar voando em todas as áreas da nossa fé, mas nós sabemos que isso não é verdade. E nem deixamos de ser justos, porque estamos alcançando coisas e muitas vezes estamos sendo envergonhados, porque duvidar é se envergonhar. A incredulidade é vergonha, doença é vergonha, pobreza é vergonha, pecado é vergonha, maldição é vergonha. Essas coisas são vergonha na vida do cristão. Aí Deus vem e fala com você e determina que você saia desse lugar e alcance aquele lugar. E Ele te diz assim: não se preocupe com as suas quedas no processo. A firmeza da palavra para que você atinja já está resolvida. A firmeza da minha promessa para que você chegue lá já está garantida. O caminho já está aberto. O que vai acontecer de bom ou ruim no processo não interferirá em nada no propósito. O que vai acontecer de ruim ou bom no processo não vai interferir em nada no propósito, se você não desistir. Se você não desistir. A única pessoa que pode derrotar você mesmo é você mesmo. O diabo não pode derrotar você quando ele ataca você e consegue te abalar. Ele não derrotou você. O diabo não pode derrubar você quando ele te ataca e te faz cair em lágrimas por uma situação emocional dolorida. Ele não pode, porque o que derrotaria o diabo, o que derrotaria você é se você desistisse. Mas o que diz? Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa. Então, esta é a razão de ser pela graça.
para que você possa simplesmente crer, independente de você mesmo, para que seja firme a promessa. Quando eu estou crendo, eu estou me libertando de mim mesmo. Quando eu estou crendo, eu estou me desligando da minha performance, das minhas obras. Crer significa: eu não vou fazer, porque Jesus já fez. Crer significa: eu não vou conquistar, porque Jesus já conquistou. Crer, por isso que ele diz: essa é a razão porque provém da graça, para que você possa crer. Porque como que você vai crer se não é pela graça, se é pelas suas obras? Então, se eu crer, vai ser uma areia movediça. Se eu crer, vai ser uma lama bem lamacenta mesmo, bem. Mas quando você entende a graça, você entende que Deus te deu a fé para te libertar de você mesmo. Quando você entende a graça, Deus te revela que a fé, ela transcende seus acertos e seus erros. Pastor, Deus concorda com os meus erros? Não. Deus fica vibrando quando eu acerto? Também não. Mas o que deixa Ele extremamente emocionado é quando você confia na sua palavra. Apesar de você. Diga comigo: confiar apesar de mim é a verdadeira confiança. Confiar, diga confiar, dependendo das minhas obras, é derrota total. Então sempre que você resolve crer, você não está olhando para você está olhando para Jesus. Sempre que você resolve crer, por isso que crer, irmãos, está alimentado por um espírito de ousadia. Por isso que crer está alimentado por um espírito de intrepidez. Por isso que crer está alimentado por um espírito de coragem. Você parte para cima do gigante, você pula em cima do leão. Você não está olhando para a sua fraqueza quando você pula em cima do leão. Você está olhando para o poder de Deus. Você não está olhando para a sua fraqueza quando você pula para cima do urso. Você está olhando para o poder de Deus. E por que você sabe que o poder de Deus não irá falhar com você? Porque você tem uma aliança na cruz do Calvário, onde Deus não vai falhar. E Ele te diz: por favor, não falhe, porque se você entrar com a fé, eu vou entrar com o meu poder. Se você me autorizar com a fé, eu estarei presente com a minha unção. Se você abrir a porta, eu vou entrar e fazer um regaço nesse negócio. Por isso que nós mais temos que desenvolver dentro de nós é fé. Agora, essa fé, irmãos, ela tem uma peculiaridade. Olha o capítulo 5, versículo 17. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, número 1, eu ganho um propósito. Número 2, eu ando em fé. Número 3, a graça garante a minha jornada. Número 4, eu estou lidando com alguém ilimitado. O Deus que vivifica os mortos. Tem algo morto aí? O Senhor diz: Lázaro, sai para fora.
Mas já fazem 4 dias. Lázaro, sai para fora. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição dos últimos. Lázaro, sai para fora. Ou seja, ao lidar com Deus, que é o seu Pai, você está lidando com o ilimitado. Talvez a sua conta bancária hoje caiu, mas o seu crédito não caiu. Glória a Deus. Você tem que separar o que está no seu bolso do que está no seu crédito. Você tem que separar o que você está vendo do que você não está vendo. Puxa, Ele cuidou de você até aqui, porque você tem crédito com Ele. Ele abriu as portas. Ele foi com você. Ah, pastor, mas eu estou passando luta aqui. Tem alguém aqui que não está? Pastor, meu filho sumiu de casa. Pastor, meu marido é drogado. Meu marido é alcoólatra. Pastor, minha esposa me traiu. Vamos gravar aqui. Tem alguém aqui que nunca passou situações parecidas? Onde você se firmou no ilimitado. O Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não são. Aleluia! O Deus que vivifica os mortos. Agora, querido, essa caminhada de fé na graça, firmando-se no ilimitado, tem um problema. Olha o capítulo 4, versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Ou seja, eu tenho o propósito, eu tenho o caminhar da fé, eu tenho a graça que garante, eu tenho o ilimitado, mas de repente me deparo com a minha idade. Nesse caso, a idade da minha esposa. Já fazem 25 anos que nós começamos essa jornada. E agora? Eu tinha uma voz potente, hoje eu tenho uma voz fraca. Até as minhas cordas vocais não respondem mais como respondiam. Eu amo tanto Sara, mas acho que ela já está indo embora. Eu percebo que a força humana da minha amada Sara já não é a mesma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as circunstâncias que estão te afrontando? Quais são as circunstâncias que estão dizendo que isso aqui que eu preguei é mentira? Quais são as circunstâncias que estão te dizendo que Deus não tem propósito para a sua vida, que você não tem que caminhar na fé, que graça não é graça, tem que pagar um preço, de que esse Deus não é assim tão poderoso? Quais são as circunstâncias? Olha o que ele diz no versículo 20: mesmo assim, ele não duvidou por incredulidade da promessa. Aleluia, aleluia. Apesar de eu ter uma circunstância que me confronta, que ri da minha confissão,
que zomba do meu caminhar, mas inexplicavelmente eu não duvido. Não, eu não sou um habitante da incredulidade. Se eu morrer, o meu último suspiro será: Deus, obrigado por Isaac. E eu vou partir para estar com meu pai. Se Sara partir, eu vou ficar do lado dela, dizendo: bem, estou segurando suas mãos, pode ir para casa, mas vamos partir adorando, porque tem algo dentro de nós que esses 25 anos formaram, que ninguém vai destruir. Tem um caráter dentro de nós que esses 25 anos formaram, que ninguém vai anular. Tem uma essência operante dentro de nós, tem um valor intrínseco. Nós não somos de carbono, nós já fomos transformados em diamantes. Aleluia! Sara pode ir embora para casa feliz, porque o que Ele construiu em nós, nesses 25 anos, vale mais do que Isaac. O que Ele construiu em nós nesses 25 anos. Não, Sara, eu não vou negar a minha fé. E Sara olhando para Abraão: nem eu, meu bem, eu não vou negar a minha fé. Eu sei que eu estou partindo, mas eu vou partir adorando, eu vou partir glorificando, eu vou partir reconhecendo a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. Eu sei. Olha o que esses 25 anos formaram nesse povo. Versículo 21. Abraão estava plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que ele prometeu. Abraão estava plenamente convicto de quem ele era. A fé mais alta não é a fé que você possui, Isaac, é a fé em quem te dá Isaac. A fé mais alta não está ligada com Isaac. A fé mais alta, fé está ligada com Isaac, sem dúvida. Mas a fé mais alta é que ele estava plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir a promessa. Então Deus recebeu o seu Isaac antes de Abraão receber o dele. Deus recebeu a bênção antes de Abraão receber a sua. Deus recebeu o seu galardão antes de Abraão receber o seu. Porque o galardão de Deus foi trabalhar o caráter daquele homem. O galardão de Deus foi trabalhar os princípios daquele homem. O galardão de Deus foi transformar aquele homem num adorador. Ele não duvidou da promessa por incredulidade, diz o verso 20, mas se fortalecia adorando, dando glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando eu passei por aquela situação, Ele estava lá. Quando eu passei por aquela outra situação, Ele estava lá. Quando eu passei por aquela outra situação, Ele estava lá.
eu posso não estar entendendo nada, mas eu o conheço, e eu estou plenamente convicto que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Então não importa se eu e Sara estamos deixando esse mundo, a gente não sabe é de nada, nós sabemos que Ele sempre está lá. Forte esse aplauso à palavra de Deus. Quantos querem andar numa fé mais alta? Nós focamos muito no que Abraão estava alcançando e esquecemos do que Deus estava alcançando. Abraão estava alcançando um filho, Deus estava alcançando a condição de dar o seu filho. Porque no capítulo 2, o homem abriu a legalidade para Deus enviar Jesus Cristo. Quando Deus pede a Abraão a Isaac, e Deus entrega, e Isaac entrega. Vou repetir isso. Nós ficamos muito voltados para o que estamos alcançando e perdemos o que Deus está fazendo em nós. Nós estamos tão envolvidos com a nossa promessa que esquecemos de que nós somos para Deus o seu trabalhar. Você não alcançou Isaac? Eu alcancei. Você está plenamente convicto de que eu sou poderoso para cumprir o que eu prometi. Eu terminei a minha obra em você. Uau! Você está plenamente convicto de que eu sou poderoso para cumprir o que eu prometi. Yes! Terminei minha obra em você. Ei! Que isso? Que espírito ousado é esse, intrépido? Você está tão convicta de que eu sou poderoso, mesmo que o seu Isaac não apareceu, o meu apareceu. Isaac significa sorriso, mas não é o sorriso de Abraão nem de Sara, é o sorriso de Deus. Aleluia! Aleluia! Porque em Gênesis capítulo 18, quando Sara sorriu dentro da tenda, duvidando, Deus pôs data. Deus disse: daqui a 1 ano eu voltarei. E ele já tinha um relacionamento com Deus profundo o suficiente para saber: acabou, está resolvido. Não temos que orar mais, não temos que jejuar mais, não temos que fazer mais nada, não temos que confessar a palavra mais. Ele pôs data. Então Isaac não é o sorriso de Abraão, Isaac é o sorriso de Deus, porque ele conseguiu terminar a obra dentro de Abraão. Qual era a obra? Abraão estava plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Diga bem forte comigo: Abraão estava plenamente convicto de que ele era poderoso para fazer o que prometera. Diga: esse plenamente convicto é o Isaac de Deus, é o sorriso de Deus, é a alegria de Deus. A alegria do Senhor
a minha potência, a minha capacidade de gerar a minha força Amém. Se eu estou revigorado, eu estou potencializado. Se eu estou potencializado, a minha testosterona está alta, a minha virilidade está toda. Segura a onda, Sara. Isaac está chegando, o sorriso de Deus está chegando, a alegria de Deus está alegrando, e a alegria do Senhor, a nossa força é. Aleluia! Querido, entra no propósito, caminha pela fé, conheça a graça, deslimita o seu Deus e deixa as circunstâncias perderem o valor para você, num ponto que você não duvida por incredulidade, mas pela fé você dá glória a Deus, porque você está plenamente convicto de que Ele é poderoso para cumprir o que prometer. Eu vou repetir, querido, se você entrou no propósito, comece a dar passos de fé, sabendo de que a graça de Deus vai garantir a firmeza da palavra, e entenda que você está lidando com o ser ilimitado, o Deus que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Portanto, não importa as circunstâncias, não importa seu corpo amortecido, a idade avançada de Sara, você não duvida por incredulidade da promessa, mas pela fé você se fortalece, dando glória a Deus, porque você está plenamente convicto. Você não é mais carbono, você é diamante forjado na pressão. Aleluia! Quantos podem dar glória a Deus? Então diga assim: primeiro, eu recebo o dom da justiça. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Com base nessa justiça, eu entendo o propósito, caminho pela fé, me firmo na graça, conheço um Deus ilimitado, desconsidero as circunstâncias, jamais duvido, mas adoro sempre. E o que Deus mais busca, Ele encontra em mim. Eu sou alguém plenamente convicto. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Você recebe justiça no começo da caminhada, você recebe justiça no final da caminhada, mas nenhuma delas pertence à sua justiça própria. O trabalho de Deus foi construir fé em você, e o seu trabalho foi cooperar com essa construção, orando em outras línguas. Judas, versículo 20: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, orando no Espírito Santo, orando no Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Eu vou me entregar, eu vou aprender a ouvir os toques do Espírito, eu vou entrar nos moveres do Espírito, eu vou surfar na onda, eu vou chegar nesse lugar, estar plenamente convicto.
Quantos podem dar glória a Deus? Quem trouxe a sua oferta pode colocar ali. Pode colocar ali. Você que me assiste pela internet, se você quer ser meu filho na fé, minha filha na fé, mande um WhatsApp para mim, 629 8223 1222. 629 8223 1222. E entra nessa conexão apostólica. O Brasil já ora em línguas. Aleluia. As nações já oram em línguas. Graça e paz.